Rádio Metropolitana, amanhã de... Hoje é terça-feira, dia 30 já, 30 de maio de 2023. Esse mês vai até 31, então a gente já está fechando o mês de maio, coladinho com você aqui na Metropolitana. Bom dia para quem está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entra lá pelo meu site, marilei.com.br, e acompanhe as nossas entrevistas aqui no nosso Radar Noticioso. Hoje a gente vai falar com uma psicóloga e psicanalista, especialista em transtornos graves das psicoses, que é a Luciana Inocêncio. Bom dia, Luciana, é um prazer te receber. Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Metropolitana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a sua participação. Primeiro, contar um pouquinho, né? Psicólogo, a gente sabe que a pessoa fez psicologia, né? Mas o que é um psicanalista? O psicanalista é uma formação a mais, né? São 5 anos de curso em psicanálise para você se tornar um psicanalista. Então, você faz 5 anos de psicologia, mais 5 de psicanálise. Então, são 10 anos. Mas uma especialização, então. É um curso à parte, na verdade. Parte. Isso. E aí você virou uma especialista em transtornos graves das psicoses. Sim. Primeiro, o que é uma psicose, né? Que a gente só ouve em nome de filme, né? Na verdade, a psicose, de uma forma simples, é toda doença grave de transtorno mental. Um exemplo, esquizofrenia, autismo, transtorno bipolar, isso é uma psicose, né? Dentro da classificação diagnóstica, nós temos a neurose, né, que entra todas as questões de fobias, transtornos de depressão, ansiedade. Temos as psicoses, que são os transtornos graves, e o mais grave, né, que são as perversões, que daí são as questões das psicopatias, que é uma outra questão. Nossa, é porque é muito amplo, né, o assunto. É amplo. Quando a gente fala em mente, não é verdade? Na cabeça das pessoas, tem muitos detalhes, né, que a gente muitas vezes não sabe, né? Sim, a psicologia, eu estou há 23 anos, né, na minha Estudando clínica. nisso. Exatamente. E a psicologia, antigamente, ela era exclusiva, conhecida, né, com preconceito para loucos, né? Isso. Era para eles também, mas hoje ela tem né, é muito mais conhecida, muito mais acessível às pessoas, né, tanto em todos os meios de comunicação se fala em psicologia, né, em psicanálise, porque sempre tem um psicanalista também, né, falando algo sobre, então... E com a pandemia se fala muito mais hoje, né, sobre essa coisa da saúde mental, não fala? Com certeza, com certeza. Nunca se falou tanto em saúde mental como Nunca agora. se falou, tanto que foi o vestibular, depois da medicina, o segundo vestibular mais concorrido foi a psicologia. Como aumentou, né, a procura pelos psicólogos, psicanalistas, impressionante como essa pandemia mexeu com a gente, na nossa saúde mental, não é? Sim, com certeza. Você deve ter percebido isso no seu consultório. Sim, eu não parei, por eu ser especialista em casos graves, então eu tenho pacientes que necessitam de acompanhamento, então eu não atendi em home, atendi exclusivamente no meu consultório a pandemia inteira, né, Serviço então essencial, com todos né? os cuidados, era um serviço essencial, somente as crianças autistas que aí tiveram que parar, né, por conta dos cuidados, enfim, né, ser mais complexo toda essa questão de higiene e tal, mas os adultos continuaram. Porque é um serviço essencial. E hoje eu separei um assunto bem importante. Cada vez mais trabalhadores atingem um estado de esgotamento físico e mental, provocado pela exposição a um estresse profissional crônico. E isso tem um nome: burnout ou burnout. Como é que você fala? Eu falo burnout. Burnout. Tem gente que fala burnout. Sim. Né, mas Embora burnout ela ou é uma burnout. palavra americana, Americana, né? em Então é inglês, burnout, né? Seria burnout. Sim. Mas como podemos identificar esses sinais de alerta? O que é esse burnout que a gente fala tanto, né? O que é esse esgotamento? Na realidade, quando a gente fala de burnout, que é algo que surgiu, nós vamos pegar lá em 1929, quando Freud, em Mal-Estar da Civilização, que é um texto clássico da teoria freudiana, ele vai trazer que o trabalho é possível enlouquecer o homem. Por quê? No trabalho ele desemboca em 2 questões, ou ele te traz prazer ou sofrimento. Então o Freud ele traz isso lá em 1929. Nossa, 100 anos praticamente. Sim.
Em 1930, o filme O Tempos Modernos, com Charlie Chaplin, Um clássico. um clássico Maravilhoso. maravilhoso. Quem tá aí para a pessoa assistir, uma dica. É. Ele vai falar justamente da doença ocasionada pelo trabalho. Na época, em 1930, quando lança esse filme, que já é uma crítica ao capitalismo, pela produção em massa, que era isso que vinha se produzindo nas indústrias, né? Tanto que o Chaplin ele apertava um botão, né? E depois ele continuou reproduzindo isso quando ele saía da fábrica, né? Porém, ali começa a se falar sobre a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, que era uma das primeiras doenças ligadas ao trabalho. Né? Mas vamos avançando. Chegando, né, em 1974, é que o transtorno, o distúrbio, né, psicológico, burnout, é classificado pelo CID, que é a nossa classificação diagnóstica de transtornos. Só em 74. Só em 74. Que entrou como doença. Como doença, ocasionalmente relacionada ao trabalho. Né? Em 1987, Dejour vem com A Loucura do Trabalho no seu clássico livro, falando de novo da doença relacionada, a doença mental relacionada ao trabalho. Então, o que acontece com o burnout? O burnout, hoje, ele está sendo falado, mas ele é antigo. Que quando aconteceu a classificação dele, por ser uma doença exclusivamente voltada ao trabalho, outra doença veio na frente dele, que é o estresse. E o estresse, como ele é amplo, porque você pode ter uma crise de estresse ligada a questões de família, a questões de relação afetiva, a trabalho, enfim, N questões. Então, o estresse ele se tornou global, né? Pós-pandemia, pelo excesso de trabalho, pela exaustão, né? E por nós, principalmente, lembrando que o burnout, ele vem de burn, né, que é queimar, e out de exterior. Então seria o queimar para fora, né? O que é isso? É como se na realidade as emoções ficavam ali em brasa e de repente vira um fogaréu, né? Porque nós que não estamos acostumados com home office, é diferente do americano que já tem uma cultura isso. Quando veio a pandemia, as pessoas começaram ao home, né? E isso ocasionou um excesso de trabalho, porque aqui se tem uma cultura diferente dos Estados Unidos, que o cara que está em casa, ele deveria trabalhar mais, certo? Né? E aí ele mistura a vida pessoal com o trabalho, né? Ele não para, ele começou a atender o WhatsApp a noite inteira e não dormia no horário. Aquilo virou uma coisa meio problemática mesmo. Muita gente ficou assim. Sim, muitos, né? Estão adoecidos até hoje. Por isso que ela ganhou força, né? E daí voltou a ser classificada, né, pela Organização Mundial de Saúde, né, como uma doença ligada ao trabalho. O que é legal mostrar para as pessoas que é uma doença específica de causa relacionada ao trabalho. É diferente do esgotamento emocional. Às vezes o sujeito está no esgotamento emocional por questões afetivas, por exemplo. Não tem nada a ver com o trabalho. Agora, o burnout, não. A pessoa está bem, às vezes ela teve um final de semana bem bacana, quando chega no domingo à noite, que ela pensa que ela vai começar amanhã a trabalhar, ela desenvolve uma crise de ansiedade. Muitas pessoas atualmente desenvolvem a crise de ansiedade. Eu tenho pacientes que estão afastados das empresas por burnout, porque hoje é possível esse afastamento, só o fato da pessoa ter que ligar o computador. Já dá uma crise nela. Já dá uma crise de ansiedade. Então, como a mistura dos sintomas é sintomas psíquicos com sintomas físicos, então a OMS não somente reconheceu essa doença como uma doença exclusivamente do trabalho. E como que eu sei que eu tô com burnout? Burnout?
A forma de diagnóstico, que nem eu disse, a principal, por que o sujeito entra nesse estado? Porque existe uma questão sentimental ligada ao burnout, que é o desvalorização. O sujeito se sente desvalorizado. Porque quem tem burnout é a pessoa que é comprometida com o seu trabalho. É a pessoa que normalmente tem como característica entregar o seu trabalho com excelência. Porém, decorrente da pandemia e o excesso de trabalho e a precariedade, muitas vezes, nas formas de trabalho, se a gente pegar, por exemplo, os professores. Tem muitos professores, a estatística é imensa de professores que estão afastados por burnout, né? Por quê? Porque quando foi para home, lembrando, nós não éramos um país acostumado com esse tipo de forma de trabalho. Então, as pessoas eram cobradas a mais e tinha uma carga de trabalho muito maior, né. Então, o sintoma do burnout é relacionado ao trabalho no sentido ansiedade, irritabilidade, a pessoa começa, né, que nem eu falei, se sentir desvalorizada, por mais que ela faça, ela não é valorizada, Uhum. né. Não que ela, não é valorizada simplesmente porque não é valorizada, porque nada ela vai, a demanda é muito grande. A demanda de trabalho hoje é muito grande, né, é que nem o burnout, afetou, por exemplo, os profissionais de saúde. É. Eu tenho enfermeiros, médicos, pacientes meus que estão, como eu disse, afastados exclusivamente por conta dessa doença, né, que só do sujeito pensar que ele tinha que chegar, tenho pacientes que não conseguiam chegar nem na porta do hospital mais e entrar, né. É diferente de um transtorno de ansiedade, uma crise de pânico, que a pessoa tem, por exemplo, receio de pegar o metrô. Não, essa pessoa do burnout, ele pegaria o metrô, ele faria qualquer coisa, o problema é ver o Chegar no hospital. trabalho. Exatamente. É chegar na frente do hospital. Eu tenho uma amiga que desistiu da enfermagem por causa da Covid. Ela deu uma pirada, assim. Sim, muitos. Ela desistiu da profissão. Foi fazer terapia, viu muita gente morrer e saiu da profissão. Ela deu uma pirada mesmo. Ela fala isso. Ela não suportava mais ver tanta gente morrendo. E teve muito isso, né? Sim, sim. Teve porque primeiro que era um linha de frente, né, toda a parte de saúde era linha de frente. A enfermagem, os médicos, eu digo que a enfermagem muito mais, porque, No dia a dia, né, é né? o dia a dia. O dia inteiro. E então, a questão do burnout é interessante falar para os ouvintes que ela não traz só sintomas psicológicos, associado ao psicológico tem os sintomas físicos, né, então, é muita dor de cabeça, dores no corpo, tremores, Cansaço. cansaço excessivo, né, como se a pessoa dissesse muita dificuldade de dormir, qualidade de sono muito ruim. E que na realidade o sono é fundamental para a saúde psíquica da gente. O sono, ele é o carro-chefe da saúde mental, que as pessoas têm pouco conhecimento disso. Como Quem no tem ini insônia vive muito mal, né? vive muito mal. Eu tenho relatos de pessoas que não dormem à noite. Sim, muito mal. Você não Como tem qualidade de vida, né? Como é que você vai ter, né, qualidade de vida sem dormir à noite? sendo exatamente. E o burnout dá isso Sim, também. causa insônia Também. também. E agora, porque assim, a gente tinha muito, vou até entrar num assunto com a Luciana Inocêncio, que é psicóloga e psicanalista, a gente falava muito assim, antes, né, quando as pessoas não entendiam o que era depressão. "Ah, tá com frescura, dá um tanque de roupa para ela lavar que passa". Uhum. Eu já ouvi pessoas, assim, líderes, no trabalho falando que: "Imagina, isso é frescura". Como que a gente tira esse mito da frescura? Eu acho que hoje, os próprios sintomas que as pessoas apresentam, é nítido que não é frescura. O primeiro trabalho meu, eu sou psicólogo hospitalar pelo Hospital das Clínicas, e o meu trabalho de pesquisa no HC foi depressão, quando o feminino entristece, depressão em mulheres, em 2003, né, Há muitos 20 anos, 20 anos. anos, né. Há 20 anos que a gente fala de depressão, né, há 20 anos que falamos que depressão não é frescura,
né, há 20 anos falando que depressão mata, né, porque as pessoas hoje temos grandes índices de suicídio. Da onde Verdade, vem? verdade. Né, o que é E não se importante falava 20 anos de suicídio. não, né, hoje nós vemos, nós psicólogos de clínica, crianças de 7 anos querendo morrer. Eu tô falando de uma criança, não tô falando de um adulto, né, então, muitas vezes extremamente depressiva. Então a depressão é uma doença, ela tem que ser tratada e ela não pode ser simplificada somente como a tristeza. Que as pessoas: "Ah, estou triste, estou com depressão". Não, depressão vai além disso, né. A depressão é quando o sujeito se acovarda perante a vida, quando ele não tem mais perspectiva nenhuma de vida. Não dá para confundir burnout com depressão? Não, Não. não. A pessoa com burnout pode ter depressão também? Ela tem uma tristeza Uma acentuada. tristeza de ter que trabalhar De naquele ter que lugar, por trabalhar, exemplo. de não gostar. Lembra que eu falei que o Freud dizia que o trabalho traz 2 fontes, ou de prazer, né, Ou eu de amo dor, o que eu né. faço, então é pesado, é difícil, que nem hoje é um dia, por exemplo, que eu estou aqui, tive o prazer de vir, mas eu entro no consultório hoje às 9 da manhã e saio às 10 da noite. É um prazer para mim. É pesado? Muito, mas é um prazer. Poderia me gerar sofrimento. Se você, Quando gera sofrimento é onde nós temos as doenças. mesmo trabalhando tudo isso, você vai com prazer, Vou com prazer, mesmo sendo pesado. mesmo sendo pesado, né. Agora, tem sujeitos que não aguentam isso, né. Então, na realidade, o burnout ele vem associado com 2 doenças, né. A ansiedade, que é o mal do século. Todo mundo já teve ou terá uma crise de ansiedade na Ah, vida, todo mundo, não é? todo. Em algum determinado momento, Sim, até eu que sou psicóloga. não é? Sim. A gente percebe isso, da A vida, né, do dia a dia da gente. exatamente. Hoje não tem nada que fazemos que é de forma calma e tranquila. Não, nada. Nada, né. É um excesso de informação, É. né, que engole o sujeito. Então, ele vem sempre associado com sintomas clássicos, né. Quais são Uhum. os 3 clássicos? Vamos lá. Exaustão, Exaustão, tristeza, né, que aí, mas ela não é a classificada depressão, é um sintoma, tá. tá. A Então ela pessoa tá num triste. estado de tristeza, né. E Exaustão, irritabilidade. tristeza e irritabilidade. Isso. A ansiedade é o outro sintoma, né. Então nós temos 2 sintomas grandes dentro do burnout. A depressão, né, que ela pode sim desenvolver pós-burnout, pode, tá. E a ansiedade. Mas o mais comum é a ansiedade, porque o sujeito se vê na obrigação de fazer, porque eu tenho que entregar meta, eu tenho que entregar resultado, eu tenho que entregar meu trabalho. Então isso, olha a agonia que é. Só da gente falar a gente já fica Já cansado, gera uma crise de ansiedade. entendeu? Entendi. Tem várias pessoas participando aqui com a gente da entrevista da psicóloga e psicanalista, especialista em transtornos graves das psicoses, Luciana Inocêncio. O Sidney Pereira está aqui com a gente. Bom dia, querido. Mandar um bom dia especial para todas e todos que estão conosco aqui, inclusive a Marisa Meoca, a Tília Greco. Ó, a Matília colocou uma frase ótima. Hoje eu acho que todos precisam de um psicólogo. O mundo está muito rápido e a vida está muito leiga. Leiga? Não entendi o leiga que ela quis dizer. Ela escreveu leiga, não sei se é isso que ela quis dizer. Mas o mundo está muito rápido. E ela está falando, todo mundo precisa de um psicólogo hoje. Qual que é a sua opinião, Luciana? Bom, aí eu sou suspeito para falar, né. Eu acho que realmente todos precisam. Não que a psicanálise ou a terapia seja para todos, né. Então, mas que há necessidade sim. É que na verdade as pessoas acham que procurar terapia é só quando você tem algum transtorno, ou você está em crise de alguma coisa, né, ou que você está com a sua saúde mental ruim. E não é isso, né? Não é isso. O sujeito ele pode procurar terapia como, prevenção de saúde mental, como autoconhecimento, como saber lidar melhor com as coisas, porque nós vivemos numa era que é isso, tudo muito rápido, porque queremos controlar tudo. Aí que gera ansiedade. Só que nós não temos controle,
Por quê? Porque é simples. Se eu não tenho controle de como eu vou morrer, eu vou ter controle do quê? Eu posso ter planejamento de vida, mas controle eu não tenho. Então, a busca pelo controle gera ansiedade. A terapia, por exemplo, ela vai trabalhar para que o sujeito aprenda a ter imprevistos, porque nós não contamos com imprevistos. É no imprevisto que você se desespera, é no imprevisto que você se perde. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer terapia não porque ela tem um transtorno, mas ela vai aprender a lidar com o imprevisto. Ah, eu vou fazer terapia porque eu não quero sofrer, então vai continuar sofrendo. Porque não é para deixar de sofrer, é para você aprender a lidar com o sofrimento. Talvez sofrer menos. Como lidar com as situações. Exatamente. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Todo mundo passa por luto, Exato. separação, perdas, não é? Problemas. Todo mundo tem problema. Exatamente. Não tem pessoa que não tem problema. Quem não tem problema, tem Morreu. problema. Morreu, né? Exatamente. Fala a verdade, não é? Já morreu. Pois é. Então, olha que interessante. Você procurar um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, muitas vezes é para você aprender a lidar com os desafios, os problemas e aquilo que você falou, né? O que acontece que a gente não está preparado. Sim, os imprevistos da vida. Que todo mundo tem. Todo mundo tem. Hugo Marques aqui com a gente. Bom dia, o Nelson Prado Nóbrega. Ótimo dia para você. Manaim Brasil. Rosemara Camargo. Solange Tomiama, doutora Solange, um beijo, querida. Amélia Trípoli, bom dia. Devemos falar sobre transtornos que estão presentes em várias pessoas que muitas vezes existem. Muitas vezes as pessoas têm transtornos, mas não sabem, né, Amélia? O que eu tenho visto muito são pessoas que a gente que às vezes está um pouco mais velha, eu que entrevisto muita gente, a gente lê muito, você olha e fala, nossa, aquela pessoa tá com um toque, por exemplo, gravíssimo. Sabe assim, transtorno, né, obsessivo compulsivo. O marido de uma amiga que acabou de se separar, ele tomava 5, 6 banhos por dia. E ela tinha que chegar em casa, tinha que tirar a roupa e tomar banho, mesmo depois da pandemia. E ela não aguentou ficar casada com o cara. Coisa de agora, assim, uma amiga próxima. E ela falou que foi com ele na psicóloga, olha que interessante, foi na psicóloga, deu a medicação, foi no psiquiatra, né, o psiquiatra medicou tudo, e ele não tomava os remédios. E ela viu que ele não melhorava. E ela descobriu que ele não estava tomando os remédios. E que ele não ia também na psicóloga, ele se sabotava. Você sabe que a pessoa tem um problema, ela foi com ele para se tratar, e ele não quis se tratar. Como resolve isso? Na verdade, Porque às vezes a pessoa não quer se tratar. Sim, existem muitos casos, né, em que a pessoa não reconhece que ela precisa de ajuda, e eu acho que a questão mais nobre e mais respeitosa consigo mesmo é você identificar, olha, eu sozinho não vou conseguir. Né? Hoje existe tantas possibilidades, como nós estamos falando, né? Existe os CAPs, existe o serviço público. Ah, é o melhor. Não, gente, a questão não é de melhor nem pior, a questão é que existe. A psicologia da minha época, de 28 anos atrás, era uma outra psicologia. Quando eu entrei no Hospital das Clínicas em São Paulo, estava começando a psicologia hospitalar. Hoje nós somos essenciais dentro do hospital, né? Não só na clínica. Então, na realidade, assim, muitas pessoas se recusam a tratamento e aí existe o agravamento do caso, né? Acontece que nem no burnout, né? A pessoa tá com a síndrome, né? Muitas vezes não identifica, ou quando identifica, já está num grau avançado, que precisa do tratamento medicamentoso também, não só de terapia, porque qual que é o tratamento para isso? Terapia e, em casos, tratamento medicamentoso, se a pessoa realmente já está comprometendo a saúde dela no sentido global, né? E a pessoa não consegue mais trabalhar. Então, existe gente que para totalmente de trabalhar. Como eu disse, tem pacientes que estão afastados do serviço. Então, precisa tomar medicamento. Precisa tomar medicamento, fazer a terapia, enfim. Então, qualquer tipo de
de questão emocional, que a pessoa perceba, né, que ela não está bem, é necessário pedir ajuda. Vergonha não precisa ter. É. Hoje em dia, não é psicólogo, não é para louco. Psicólogo é para todos nós, né, que necessitamos por conta disso. A vida é muito corrida, né? As pessoas têm muitas obrigações. É trabalho, é filho, é casa, enfim, né? Se você me perguntar o índice de burnout em mulher ou homem, é quase que igual, né? Por quê? Porque a mulher trabalha hoje, né? E às vezes numa carga muito mais pesada. Porque é isso, ela trabalha, mas ela tem filho, ela tem casa, ela tem uma série de coisas, ela não é só trabalha, né? Então, fica ali é uma diferença bem pouca, né? Do tanto das pessoas que estão sendo classificadas com a síndrome. O Sidney Pereira colocou: "Parabéns, Marilei, pela entrevista. Estou me sentindo em 2009, o pior ano da minha vida, que uma crise de estresse que tenho efeitos até hoje". Ó, 2009. E aí a pergunta é: você procurou ajuda, Sidney, né? Como foi essa ajuda que você procurou? Você vê, ele sente efeitos de uma crise de 2009, né? Será que ele se tratou, resolveu isso, não é? Porque eu vou falar, por exemplo, do luto. Eu conheço pessoas que ficaram em luto a vida inteira, pela morte de alguém da família. Sim. Aí é um luto patológico, né? Patológico, sim. Que o luto ele Mas tem a a pessoa, fase. então, tem as fases do luto, mas a pessoa às vezes não procura ajuda, não é? Exatamente, sim. É aí que tá, né? Hoje nós falamos de uma doença, teoricamente parece que é nova, mas é uma doença que já existe na classificação desde 64, né? Em 1929, eu vou voltar lá atrás, o Freud ele já diz que o trabalho enlouquece o homem, né? Então, na realidade, o estresse, a diferença do estresse é que o estresse é global, né? O sujeito ele entra numa uma crise de estresse, não só decorrente de questões de trabalho, mas questões familiares, questões emocionais, Junta tudo. afetiva, junta tudo Entendi. e desenvolve o estresse, Isso é o estresse, que é tão problemático quanto o burnout, quanto o né? burnout. Agora, seja estresse, esgotamento emocional ou burnout, necessita de tratamento. Uhum. Porque a doença psicológica, vale lembrar vocês ouvintes, que a doença psicológica, ela não diminui sozinha. Nossa, Luciana, como assim? Por exemplo, você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio, passa, né? Uma vez, 2 vezes, enfim. A doença psicológica, se você não trata, ela só aumenta. Ela não diminui grau. Por isso que muitas vezes a pessoa tem uma ansiedade de grau leve, porque a ansiedade, a depressão, nós temos 3 graus: leve, moderado e grave. 3 graus de diagnóstico, tá? De gravidade. Às vezes a pessoa está num grau leve, né? Que ela ainda está fazendo as coisas dela. Só que já tem um sinalzinho ali de alerta, a pessoa não percebe. Aí começa a ir para o moderado, ou seja, tem mais sintomas com menos tempo, né? Também passa por cima, por conta dessa correria nossa do dia a dia. Vai ver, ela já está com uma ansiedade grave, generalizada, né? Então, é importante o auto se perceber, olhar para si. É o que eu sempre digo para as pessoas: olhem para si, né? Vejam os limites, que nem nessa doença que nós estamos falando hoje, relacionada ao trabalho. Veja, eu lembro que no início da pandemia, em 2020, muitos pacientes meus entraram em home. E aquele primeiro semestre foi tudo muito improvisado, Uhum. né, então o computador era meio improvisado ali numa mesinha na sala, meio em cima do sofá, meio, né, então foi assim. Eu lembro que no segundo semestre, que continuou a pandemia, eu disse para os meus pacientes: "Parem de improvisar, agora não tem mais improviso, então vamos organizar. Tenha a sua mesa, acorde, toma o seu banho, tome seu café, tira o pijama, senta para trabalhar. Na hora do almoço, você vai tirar a sua hora do almoço, porque se você tivesse na escola ou na empresa, você também tiraria. Então, existe uma forma também de respeitar os seus limites, que aí você não vai entrar no burnout, né? Porque ela é a exaustão daquilo que é excessivo. A demanda é grande? É grande. Só que assim, até que ponto você tem que corresponder a essa demanda?
né? Então, você pode corresponder a essa demanda dentro dos seus limites. Porque se você ficar doente, você vai ser substituído. E tá tudo bem para uma empresa. Algumas empresas, vale lembrar que existe hoje em dia um programa de saúde mental preventiva. Olha que interessante. Na minha época não era assim. Se é que não tinha nem questão de saúde mental na empresa, exato. Hoje tem a questão de saúde mental preventiva, que são alguns programas de algumas empresas, justamente para prevenir o burnout. E outras empresas, quando o sujeito entra em burnout, vem a frase, é frescura. A questão que existe uma lei que afasta o sujeito, porque é uma doença reconhecida e que é classificada. Então, respeitar os seus limites em tudo na vida, previne muitas coisas, muitas doenças mentais. A Ana Wolff está aqui, parabéns, realmente ótimas informações em relação ao que acontece, as pessoas nem sabem o que é a síndrome. Bom dia, Jerusa Reis, um beijo, querida. E aproveitar também para falar aqui, a Marici está comentando, que a personagem Petra, ou Petra, não sei se é Petra ou Petra, Débora Osório, de Terra e Paixão, da novela da Globo, vive isso. É viciada em remédios, se sabota e não consegue se livrar do vício. É terrível de ver. Na trama, a família finge que não acontece nada e a médica dopa a moça e o namorado é o único que tenta ajudar. Aí é um problema de vício, né? Sim. Vício em remédio. Na realidade, é interessante essa colocação dela, né? Que eu sempre ressalto o seguinte: o medicamento psiquiátrico, ele é um dos medicamentos mais delicados para uso e manejo, manejo clínico. Em que momento ele é utilizado? Eu sempre trabalhei com psiquiatras, quando eu encaminho para o psiquiatra, em 3 circunstâncias: quando o paciente está colocando a vida dele em risco ou a vida de alguém, ou quando ele não está fazendo mais as suas atividades. Fora isso, existe a questão da terapia. A terapia dá conta de muita coisa, que é isso que a gente falou. Se tivesse prevenção antes, se você se percebesse melhor, se a pessoa tivesse essa noção, ela não chegaria no medicamento. O problema é que o medicamento, como que ele entra no aparelho psíquico da pessoa? Ele ajuda nos sintomas. Ele não cura a doença. A doença, por isso que é associado à terapia. Antigamente, lá atrás, quando eu comecei, eu lembro que eu fui num congresso de psiquiatria em Salvador. Eu nem lembro que ano que era. E lá começou a falar na possibilidade, isso eu estou dizendo de muitos anos, tá, gente? Lá no 2000, acho que ou foi 99 ou foi 2000. Já faz um tempo. Lá começou a falar na possibilidade de associar o tratamento. Então, naquela época, não era associado, o medicamento com a terapia. Porque o medicamento em si, ele só diminui sintoma, mas se eu tirar o medicamento, o sintoma vai continuar ali. Então, a terapia é que vai dar o suporte para o sujeito entender a sua doença e sair dela, e saber lidar com ela. Isso que você tem que fazer junto. Você tem que fazer junto. Então, a partir dessa época, os psiquiatras começaram, poucos anos para cá. Sim, começaram a ter a noção de que necessitavam que esse tratamento fosse casado. Por isso que hoje a grande maioria dos psiquiatras dizem para os pacientes: olha, eu vou te dar o medicamento, mas faça terapia. Porque só tomar medicamento não vai resolver. Ele tampona o sintoma, ele diminui os sintomas. O sujeito está triste, já fica um pouquinho mais alegre. Existe remédio para isso? Sim. Como hoje, a semana passada, atrasada, foi a luta antimanicomial, que é uma luta que já vem de anos e anos, é justamente aí a questão do medicamento. Por que o louco era visto como um sujeito que babava? Mas ele não era louco não porque ele babava, porque ele estava impregnado de medicamento. Aí que está o X da questão. Então o medicamento ele é muito perigoso.
E o excesso... E vai tomando mais medicamento, né? E aí a pessoa vai se entupindo de medicamento. Vai se entupindo e não resolve o problema. Não resolve o problema. Isso é um ótimo alerta que você está dando. E o medicamento, né, um outro alerta, esses medicamentos, por mais tecnologia desenvolvida que temos hoje, que são grandes na área farmacêutica, inclusive incríveis medicamentos que com baixíssimo, um paciente esquizofrênico, né, que é isso que eu trabalho, que antes tinha muito efeito colateral, hoje toma medicamentos que estão muito avançados com baixo efeito colateral. Porém, nós temos que lembrar, e é necessário sempre alertar, que o medicamento psiquiátrico tem sim uma grande função em tornar o sujeito dependente dele. Sim. Tomar cuidado com isso. Elias Ribeiro está aqui, o Rodrigo Correia também. Bom dia, Marília e a Luciana. Assunto de extrema importância que deveria ter o debate ampliado. Saúde mental é uma pauta que a gente tem que falar. É um assunto que é de extrema importância e com a pandemia só deu assim um agravante na vida da gente. Eu percebo muitas pessoas hoje, Luciana, que estão com dificuldade mesmo de lidar com a vida no dia a dia, sabe, assim, pessoas próximas até. E muitas vezes não sabe o que fazer, né, para onde eu vou? Procuro, mas vou procurar um psiquiatra, vou procurar uma psicóloga, vão achar que eu estou com um problema, que eu sou retardado, que eu sou louco. Tem ainda um pouco dessa pecha, não tem? O preconceito, né, ele sempre foi marcado na psicologia e, embora lutamos o tempo todo para quebrar esse preconceito,